Fala galera, boa tarde, mais um vídeo do site empacado.com.br e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso de jQuery falando somente sobre Ajax. E o que é Ajax? Ajax nada mais é do que um conjunto de metodologias utilizando de JavaScript e XML que faz a página de web ter um dinamismo maior, uma interatividade maior com o usuário final. Mas como assim? Por exemplo, aqui num vídeo do YouTube, quando você clica em compartilhar, ele abre o conteúdo aqui, logo abaixo, sem a necessidade de carregar uma outra página ou recarregar essa página por inteiro, de uma forma bem dinâmica. Assim, a página de web fica parecido com um aplicativo desktop, no qual quando você pressiona um botão ou pede para ele fazer uma ação, ele faz de forma imediata. E hoje o que a gente vai fazer é, a partir de uma página somente de HTML e CSS, vamos aplicar Ajax nela inteira. E a página que a gente vai usar é essa aqui, o código dela está aqui. Você deve se atentar apenas a essa linha, que é um input onde o usuário põe o e-mail dele, a esta linha, que é o input onde põe a senha, e uma div com id botão, que é o botão de login. O resto é tudo estilo CSS. E se você quiser saber como foi construída esta página em CSS, tem um tutorial no qual eu ensino passo a passo a criar ela em CSS. A única coisa que eu fiz diferente aqui do resultado final deste outro tutorial foi adicionar uma nova div com id mensagem e aplicar um estilo a ela, para que ela fique desta maneira aqui em cima, onde tem esta mensagem é um exemplo, para que aqui nessa div a gente consiga imprimir as mensagens de erro. E outra coisa que eu fiz também foi tirar o estilo CSS daqui e linkar para uma outra página. Primeiramente, vamos linkar o jQuery. E desta vez a gente vai criar os nossos scripts jQuery num outro arquivo anexado a esta página. Para isso, do mesmo jeito que a gente linkou o arquivo jQuery, a gente vai linkar esse outro arquivo. Eu vou chamar ele de scripts.js e o tipo dele vai ser do tipo texto JavaScript. Só fechar a tag script e pronto, está linkado. Vou salvar a página e abrir esse arquivo que eu já criei anteriormente. Ele está vazio, obviamente. E beleza, aqui já temos linkado o jQuery e o arquivo onde a gente vai escrever os scripts. Se você ver aqui na nossa página de login, esta mensagem aqui onde ela vai exibir os erros, eu não quero que ela fique exibida por padrão. Eu quero que ela escorregue para baixo assim que o usuário clicar no login e houver uma mensagem de erro para começar. Então, eu vou vir aqui no nosso estilo CSS e vou colocar a propriedade displayNone nessa div. Assim, quando o usuário carrega a página, não é exibida essa div de mensagem. Beleza. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer em jQuery não é fazer essa mensagem de erro. É fazer com que esta caixa de input, esse input box, ele seja limpo assim que o usuário clicar. Assim, quando o usuário vir aqui digitar o e-mail dele, ele não precise apagar a palavra e-mail. Eu quero que o jQuery faça isso sozinho. Então vamos para o nosso arquivo script.js, abrir uma nova instância do jQuery e criar uma função do tipo anônima que será executada assim que o usuário carregar a página. E nessa função, eu quero que quando o usuário clique no input box com o ID usuário, por isso eu vou criando esse seletor para o ID usuário, eu quero que quando ele clique, execute uma nova função do tipo anônima. E essa função vai limpar essa input. Voltando aqui à nossa página HTML, você pode ver que o input tem o ID usuário. E como que a gente vai fazer para ele limpar essa própria caixa de diálogo? Primeiro, a gente pode usar o seletor dis, que vai fazer com que ele selecione esta própria caixa de inserção de conteúdo. E vou usar a função val do jQuery.
A função val atribui um novo valor a esse input box selecionado. E o valor que eu quero que ele vá é nenhum. Por isso eu só abro e fecho aspas. Vou salvar o script, recarregar a página e você vê que agora, quando eu clico no input, ele já limpa a caixa de diálogo. Mas tem um problema com isso. E quando o usuário clicar digitar o usuário aqui, que é um e-mail, e ele eventualmente quiser fazer uma seleção, quando ele clicar, a caixa vai ser limpada de novo. Porque o nosso código fala isso. Toda vez que clique na caixa de input, eu quero que o valor vá para nulo. Como que a gente faz para corrigir esse erro? Como eu quero que ele limpe a caixa de input só quando o valor inicial for e-mail, o que eu vou fazer aqui no nosso código jQuery é adicionar um condicionador. Um condicionador que diz que somente quando a caixa de input tiver o valor e-mail, que ele vai limpar o valor inicial dela. Para isso, diz val. Então, quando o valor dessa input box for igual a e-mail, aí sim eu quero que ele mude esse valor para o valor nulo, valor nenhum. Vou salvar o script e vamos ver o que acontece. Quando eu clico, ele limpa. Eu posso digitar o usuário, clicar de novo para corrigir e ele não vai limpar. Ele vai limpar apenas quando o valor da input box for e-mail. E agora a gente vai duplicar esse código e fazer a mesma coisa para a senha. Só que eu vou mudar o seletor do ID usuário para ID senha e o valor inicial não vai ser e-mail, vai ser senha. Agora sim, as duas caixas de diálogo são limpas automaticamente pelo jQuery. Agora vamos começar a fazer as ações quando o usuário clica no botão login. E o que eu quero que o jQuery verifique é se o campo usuário e o campo senha, se eles estiverem ou com o valor inicial, que é e-mail e senha, ou os dois em branco, eu quero que ele exiba uma mensagem de erro. Para isso eu vou vir aqui no nosso código jQuery, vou adicionar mais um seletor. Agora o seletor é para div com o ID botão. E o evento vai ser o clique, obviamente. Eu quero que quando o usuário clique no botão, ele execute uma função do tipo anônima. E a primeira coisa que ele vai fazer é verificar a caixa de input do usuário. Eu vou fazer um if aqui para, caso o valor dessa caixa usuário seja igual a nulo ou o valor inicial, ele exiba a mensagem de erro. Para isso eu vou selecionar de novo a caixa de input do usuário, colocar a propriedade val para o jQuery pegar o valor dessa caixa e falar que se ele for igual a nulo ou se o valor dessa mesma input box for igual a e-mail, ele exiba o erro aqui. Vamos só pelo exemplo aqui colocar um alerta com a palavra erro, só para demonstrar. Ops. Pronto, salvar, atualizar. Vejamos, pronto, ele exibiu o erro porque o valor é o padrão, ou o valor nulo ele também exibiu o erro. Agora, se o usuário digitar uma mensagem, não acontece nada. Mas eu não quero que ele exiba um alerta. Eu quero que ele exiba aquela div aqui com o ID mensagem. Para isso, aqui dentro do condicionador if, eu vou primeiro fazer com que ele mude o conteúdo dessa div, para não uma mensagem exemplo, e sim para indicando que o usuário está em branco. Para isso, eu vou criar novamente um seletor, só que agora eu vou selecionar a div com ID mensagem, que é a div onde vai exibir a mensagem, e vou usar a função do jQuery chamada HTML. Assim, ele muda o conteúdo dessa div para usuário inválido. Agora, eu quero que ele exiba essa div. De novo, eu vou criar o seletor e eu quero que ele exibe da forma do escorregar para baixo.
não para cima, perdão. Pronto. Com uma velocidade rápida. Vou salvar e vamos ver o que acontece. Atualizar a página. Pronto. Agora sim, ele escorrega a div para baixo e indica que o usuário é inválido. Se eu deixar nulo, também acontece alguma coisa. Uma coisa que seria muito interessante de aplicar aqui é uma validação mais completa, para que o jQuery verificasse se o que ele insere aqui é um e-mail válido. Mas para manter esse vídeo objetivo, eu não vou fazer esse tipo de validação. Porém, na página do tutorial do nosso site, lá vai ter um anexo com a validação do e-mail, caso você queira que ele verifique se o e-mail digitado aqui é um e-mail válido e não contenha caracteres especiais como estes e etc. Não seja um spam, por exemplo. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para o input box da senha. Para isso eu vou fazer aqui no fim do if uma outra condição, é o if, ou seja, se o usuário for inválido, ele faz isso aqui, se não for inválido, ele vem para isso aqui, que verifica se a senha for inválida. Para isso eu vou duplicar o código aqui do usuário, só mudando o ID de usuário para senha, em ambos as condições, e mudar a palavra inicial de e-mail para senha. E o que eu vou fazer aqui dentro desse condicionador é criar a mesma coisa do usuário inválido. Porém, a mensagem, em vez de usuário inválido, ela vai ser senha inválida. Outra coisa interessante que você pode fazer aqui, você não precisa fazer duas linhas de código para ele mudar o conteúdo do HTML e exibir. Eu posso somente copiar esta parte aqui e tirar o ponto e vírgula e colar aqui deste lado. Assim, o que ele vai fazer é selecionar a div com ID mensagem, mudar o conteúdo dela para senha inválida e depois exibi-la de forma escorregando para baixo. Vou salvar, atualizar a página e fazer os testes. O primeiro é o usuário inválido, já está exibindo ok. Eu vou digitar alguma coisa e deixar a senha de forma inválida. Você vê que ele mudou aqui para senha inválida. Outra coisa que eu quero que ele faça é quando o usuário clicar no login, eu quero que ele, se já houver algum erro exibido, que ele esconda e exiba de novo, para que o usuário tenha um feedback de que quando ele apertou no botão, o sistema pelo menos processou a requisição dele. Assim, eu vou aqui em cima, logo a primeira coisa antes de iniciar os condicionadores, é selecionar a div com ID mensagem novamente e vou falar para ele escorregar para cima. Slide up com uma velocidade rápida. Vou salvar. Vamos ver. Você vê que quando eu clico, ele escorrega e volta. Assim o usuário tem um feedback. Outra coisa que eu quero inserir também é que quando o usuário clique naquela div, ela se esconda. Do tipo, o usuário ter uma sensação do tipo que, ok, eu vi essa mensagem, não quero vê-la mais. Então eu vou criar um seletor para a div mensagem na função clique. Criar uma função do tipo anônima. Eu vou fazer que este próprio documento diz, este próprio elemento, escorregue para cima. Pronto. Não vou setar uma velocidade. Vou salvar, atualizar. Ele exibe o erro e quando eu clico aqui, ele esconde. Beleza. Agora, na segunda parte do vídeo, que o link vai estar aí na descrição, a gente vai fazer com que o jQuery envie o usuário uma senha para uma outra página que iria efetivamente fazer a verificação no banco de dados se existe ou não esse usuário e essa senha. E já emitir um feedback nesta própria página de forma bem dinâmica. Não se esqueça de clicar no botão gostei e também inscrever-se no nosso canal. Tchau!